Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à mesa do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho oriente a construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs queridos, reunidos aqui nesta noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias, que fazem com que essa celebração chegue mais longe, estamos hoje concluindo a liturgia dominical do mês de setembro, e nesse último domingo celebramos o Dia Nacional da Bíblia, fazendo também uma bonita recordação de São Jerônimo, que celebramos amanhã. Ele que foi o tradutor da Bíblia dos originais para o latim, numa edição chamada Vulgata, isto é, para o povo. E, portanto, se põe de novo diante de nós o lugar da Bíblia na nossa fé, no nosso caminho pessoal e comunitário da fé. Aqui, nesta noite, a minha primeira palavra precisa ser uma palavra que nos ajude a recuperar a leitura orante da palavra de Deus. É certo que nós lemos muitas coisas que edificam,
muitas coisas que fazem bem à nossa cabeça, ao nosso coração, à nossa alma, mas não podemos tirar do lugar de centralidade a palavra de Deus. O nosso plano diocesano de pastoral, que já é de 2016, recomenda exatamente isto, que as nossas reuniões, nossos encontros, nossos grupos de paróquia, de comunidade, de amigos, esses grupos comecem sempre com uma oração bíblica. Isto é a animação bíblica da vida e da pastoral. Por mais que vocês levem outros textos, e podem levá-los, mas nenhum outro texto deveria substituir a palavra de Deus. De modo que também lá no seu grupo, também lá na sua experiência de fé pessoal, a palavra de Deus tivesse o seu lugar. São Bernardo diz que Deus falou uma vez e não parou mais. Isto é, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é Deus que fala sempre a sua esposa, que é a igreja. É assim que o concílio nos ensina essa relação entre nós e a palavra. O Papa Bento ensinava que nós não somos a religião do livro, somos a religião da palavra. E copiando um trechinho de São Bernardo, da palavra que se fez carne. Por isso, na nossa experiência de fé, não podemos deixar passar a Sagrada Escritura como um elemento que distingue a nossa relação com Deus. A nossa fé cristã é uma fé bíblica, que bebe desta palavra, de modo particular dos evangelhos, onde o próprio Jesus se põe ao centro como palavra feita carne, que nos revela o Pai e nos revela aquilo que o Pai quer para nós. Por isso nos ocupemos disso também. Não nos esqueçamos de que os nossos grupos são grupos de igreja, grupos de pastoral, grupos que começaram certamente por uma motivação espiritual. Por isso ali não poderia faltar a leitura da palavra. E se houver tempo ali, e é bom que houvesse um tempozinho para fazer isso, que se fizesse a leitura orante da palavra de Deus. Lido o texto, se destacam palavras, sentimentos ou atitudes, isso é meditar. Depois se reza sobre aquilo que encontramos no texto, o que o texto me faz pedir a Deus, ou aquilo que o texto me faz perceber que eu estou fazendo errado, e por fim se silencia para que Deus fale ao nosso coração. Leitura, meditação, oração, contemplação. São os 4 passos da leitura orante da palavra de Deus. Quero insistir muito que os seus encontros lá ou aqui na comunidade não sejam encontros onde se faça uma oração bem corrida para dar conta da pauta. Deveria ser o contrário. Gastem tempo com a oração, para Deus ajudar a gente a montar a pauta, ou a realizar a pauta. Aqui está a diferença entre nós e os outros grupos. Nós rezamos para fazer, e rezamos bem para fazer direito. Então gastem tempo com a oração no início dos grupos, e aí, nessa oração, esteja também a palavra de Deus. Então vamos mergulhar um pouco no mistério desta noite, na liturgia deste 26º domingo do tempo comum. Podemos dizer que a liturgia de hoje quer nos ensinar que existem 2 modos de viver e 2 modos de morrer, a nosso critério. É a gente que escolhe que jeito queremos. As leituras falam de comportamentos humanos e querem nos convidar a uma atitude que liga esta vida a outra vida. Talvez essa palavrinha aqui da segunda leitura nos ajude a perceber a seriedade desta vida. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé. A nossa fé, portanto, nos faz entender que nossa vida se estende para além da morte, de um jeito que só Deus pode dar, e de um jeito que só saberemos lá.
Mas a nossa fé nos ensina que a vida prossegue, que a morte não é o último ponto da nossa história e do nosso ser. Então, é preciso combater o bom combate da fé, conquistar a vida eterna. Para ela fomos chamados. Fomos criados por Deus e para Deus. Deus é a origem, criados por, e Deus é a meta, criados para. E nós tínhamos que, nesse caminho da origem ao fim, nós tínhamos que nos construir na direção de Deus. Não é? Santo Inácio de Loyola exatamente ensinava isso, né? Precisamos atingir o fim para o qual fomos criados. E fomos criados, como lembra Paulo na carta aos Colossenses, tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Então tudo foi criado por meio dele e tudo foi criado para ele. É importante que a gente não perca isso de vista. Então, somos criados por Deus e para Deus, estamos num caminho que deveria nos levar da origem à nossa meta. Então aqui há dois modos de viver, e as leituras nos ajudam a pensá-lo. Estamos vendo nesses dias trechos do profeta Amós. Amós viveu quase 800 anos antes de Cristo, e parece que ele fala para nós hoje. Para quem se lembra bem do texto do domingo passado, Amós falava dos mercadores que falsificavam balança para ganhar mais, para enganar os pobres, para comprar os pobres com um par de sandálias, talvez hoje um par de dentaduras ou um saco de cimento. Mas esse engano dos pobres é de lá e é de cá. Também é aquilo que ouvimos hoje, e deveria nos incomodar grandemente, o fato de nós termos o que comer, de nós termos onde dormir, de nós termos rebanho e gado para poder comer bem, de termos harpas para tocar e cantar, enquanto o mundo vai à ruína. E não se preocupam com a ruína de José. Aqui estamos diante de dois modos de viver. Há um jeito de viver onde eu penso em mim e esqueço os outros. Há um jeito de viver onde aquilo que eu conquistei com trabalho, com justiça, com honestidade, eu sei também dispor disso em alguma medida para que outros vivam, sobretudo aqueles que não tiveram acesso aos bens como eu tive. E aqui estamos diante, portanto, de uma vida marcada pelo egoísmo e pelo fechamento, onde o outro não entra. Ou uma vida marcada pela sensibilidade e pela compaixão. Aqui o outro entra. E é exatamente sobre essa dinâmica que Jesus nos fala hoje nesse Evangelho, de um texto que é de Lucas, e só de Lucas, esta bela parábola do rico e do pobre Lázaro. Aqui também estão duas formas de viver e duas formas de morrer. Estamos diante de um rico, diz o texto, que vestia-se fina e elegantemente, dava festa todo dia, e havia um outro, um pobre, que ficava ali à porta do rico, querendo matar a fome com o que sobrava e caía da mesa. Aqui de novo voltamos à postura do egoísmo, fechado em si mesmo, com as suas preocupações e com os seus bens, e a possibilidade de ter dado ao pobre Lázaro, ou a qualquer outro, aquilo que ele precisava para ter vivido um pouco mais. A temática da riqueza sempre é muito recorrente no Evangelho de Lucas. A riqueza sempre foi e sempre será um problema para a fé. Porque aqueles que cresceram injustamente, com corrupção, com fraude, com roubo, com não pagamento dos seus funcionários, esses nunca terão a sua riqueza abençoada. Nem se eles dessem a metade para os pobres, porque a outra metade também é injusta. Agora, para aqueles que cresceram com trabalho, justiça, honestidade, fadiga, e aprenderam a partir da fé, que quem conseguiu mais, está chamado também a agir com mais compaixão e misericórdia, esse sim, como Zaqueu, e como outros ricos, com quem Jesus esteve, esses aprenderam que receberam mais, para que também fossem provedores daqueles que receberam menos.
Esta é a ótica da fé. Mas aqui nos encontramos com o rico que encontrou um outro caminho. Eu sempre brinco por aí que nós temos um ditado muito errado entre nós. O ditado diz: cada um por si e Deus para todos. Errado. Esse ditado é errado. Tem dois jeitos de ele ser certo. O certo é cada um por si e o diabo para todos, porque é o diabo quem divide, é o diabo que põe cada um num canto pensando em si mesmo. Essa frase estaria certa: cada um por si e o diabo para todos, ou uns pelos outros e Deus por todos. Essa frase também está certa. De modo que a partir de Deus aprenderíamos que aquilo que nós conquistamos com a graça e com o carisma e o dom que Ele nos deu, nós também aprendemos em alguma medida a dispor disso para a vida e para o bem dos outros. Então aqui são dois modos de viver e dois modos de morrer. Eu acho fascinante este versículo 22 do Evangelho. Aqui estão os dois modos de morrer. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Então tem um jeito de morrer para cima, para usar a geografia, e tem um jeito de morrer para baixo. Você tem que tirar a ideia de que o céu em cima e o inferno embaixo. Então tem dois jeitos de morrer. E nesses dois jeitos de morrer, aqui já estamos, digamos assim, no mundo de Deus, e a palavra é sempre pobre e incapaz de traduzir o mundo de Deus, mas na fantasia da fé, aqui nos encontramos exatamente com aquilo que acontece depois. E aí, nesse texto que segue, nós aprendemos que entre esta vida e a outra, há continuidades e descontinuidades. Há continuidades, porque o pobre daqui é reconhecido lá. O rico daqui é reconhecido lá. Não mais como pobre e rico, mas são reconhecidos lá. Isto é, a nossa vida começa aqui e avança para lá. Há uma continuidade. O José Carlos que vai para o céu, espero que eu vá, é o José Carlos que viveu na terra. Aquilo que eu pude fazer, e você também, de bonito, de belo, de justo, de santo diante de Deus. Porque aquilo que foi pecado no corpo e na alma, isso fica aqui. Isso morre com a morte. E nós levamos para junto de Deus a nossa história bonita, construída com Ele, por causa dele e na direção dele. Então há uma continuidade. De modo que lá, Deus e quem estiver lá saberá quem somos. Não somos desconhecidos. Mas há também descontinuidade. Porque lá não vão prosseguir as pobrezas e as grandezas, as misérias e as abundâncias daqui. Lá cada um exatamente vai ter potencializado aquilo que construiu no caminho. Portanto, o céu começa aqui, o inferno começa aqui. É importante perceber isso, essa continuidade e descontinuidade, na própria ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado tinha as marcas da paixão, que ele tem até hoje e vai ter até a eternidade. Isto é, aquele Jesus que ressuscitou é aquele que fora crucificado. Mas também o corpo novo do Senhor podia entrar e sair de portas fechadas, podia aparecer e desaparecer, tinha propriedades novas. Assim também será o nosso corpo glorioso. Haverá continuidades e descontinuidades. Mas o mais importante, irmãos, é nós percebermos que o que fazemos aqui nos liga àquilo que nos aguarda lá. Ninguém vai receber o céu como surpresa e nem o inferno como surpresa. Quem caprichou aqui numa vida marcada pela comunhão, já sabe que vai terminar na plenitude da comunhão. Quem viveu aqui uma vida marcada pelo egoísmo, já sabe que vai terminar no lugar do egoísmo, da chama onde Deus não está. Certamente, talvez a chama que consome eternamente seja a imagem mais bonita para falar da ausência de Deus. Ali haverá o lugar do consolo e do tormento. Ali haverá um abismo de modo que ninguém passe de um lado ao outro. Por isso os abismos daqui, construídos
e esticados, eles também vão continuar lá, se de fato nós não nos convertermos. Há uma parábola chinesa que eu também conto sempre, que posso, por causa desse texto, que nos faz pensar o céu e o inferno. Você sabe que o chinês gosta muito de arroz, né? E come arroz de palito, não é assim? Então, o que é o inferno nesta lenda, nesta parábola chinesa? O inferno é um grande monte de arroz, rodeado de chinesinhos, cada um com um palito enorme na mão, tentando pegar arroz do monte e colocar na própria boca. Portanto, diante de uma enorme possibilidade de saciamento, ali se morre de fome, porque cada um está tentando com o seu próprio palito pegar arroz do monte e colocar na própria boca. E o palito é grande demais. Esse é o inferno. O céu é um grande monte de arroz, rodeado de chinesinhos, cada um com um grande palito na mão. E o chinesinho de cá pega arroz do monte e põe na boca do chinesinho de lá. Essa é a experiência da comunhão. Então, irmãos, muito simples. Se nós queremos chegar ao céu, é preciso caprichar aqui na experiência da comunhão que cuida, que enxerga, que socorre, que vai de encontro, que não deixa morrer antes do tempo. Se nós queremos ir para o inferno, é só caprichar bem no egoísmo, que nos faz pensar só em nós mesmos, onde o outro não entra, onde não há lugar para nenhuma partilha daquilo que temos em abundância, ou até daquilo que tenhamos pouco, porque ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Os pobres sempre encantam a gente. Hoje de manhã eu estava em Belo Horizonte para a missa dia dos 35 anos da Pastoral da Criança em Minas Gerais. E depois que saí do almoço, sempre tem ali os que ficam cuidando do carro. Aí uma senhora lá na porta do restaurante tinha: moço, o padre, me dá um dinheiro para comprar o almoço? Vem lá no carro comigo. Então, aí fui para o carro, que é para pegar o dinheiro que estava lá. Aí chegou também um moço, que vinha do outro lado, para pedir a moedinha por ter cuidado do carro. Aí dei a moedinha para ele de R$1. E chegou a senhora, eu perguntei para ela perto dele: a senhora está precisando de dinheiro para comprar o quê? Para comprar leite. Esse mocinho entregou a moedinha para ela e disse assim: compra leite. São os jeitos que só os pobres têm para ensinar a gente e fazer a gente ter vergonha, como eu tive ali naquele momento. Então, irmãos, é por aí que vamos ir. A Bíblia é Moisés, os profetas e Cristo que fala. O morto já ressuscitou para dizer para nós que esses são os dois caminhos, as duas formas de viver e as duas formas de morrer. Então, acreditemos na palavra, que ela seja luz para os nossos passos, luzeiro para o nosso caminho, como lembra o salmista. E que aprendamos daquele que venceu a morte, que tem vida depois. E a vida depois depende da vida que nós construímos hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.